E agora a gente vai falar sobre os mitos e verdades que envolvem a questão da vacina contra a dengue. Tem muita gente falando muita coisa aí. E para entender melhor o tema e falar sobre isso, nós convidamos a doutora Marilene Lucinda. A doutora Marilene é integrante da diretoria regional de Minas Gerais da Sociedade Brasileira de Imunização. Doutora Marilene, seja muito bem-vinda. Prazer, viu, querida? Sim. Seja muito bem-vinda. Tem tanto mito envolvendo a área de saúde, né? Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E brasileira tem mania de meter pitaco na área de saúde, né? Já falaram tanta coisa dessa vacina. O quais são os mitos que mais correm por aí que precisam ser desmistificados, doutora? Existem vários mitos e as redes sociais têm divulgado muitas coisas e muitas coisas erradas ou às vezes incompletas. A vacina está disponível desde agosto. Sim. Ela tem um estudo muito longo que foi efetuado com ela por mais de 10 anos. Então o pessoal está com muito receio. É uma vacina que chegou sem estudos, nova. Não é. É uma vacina que veio passando por vários estudos, e estudos inclusive na Ásia e em toda a América do Sul, América Central e do Norte, com mais de 40 mil pessoas. Então é uma vacina que tem um estudo muito grande, com mais de 50 mil pessoas. Então segue o protocolo direitinho, a OMS aprova, é por aí. Exatamente. A OMS, inclusive, recomendou recentemente, liberou um position paper, que é um posicionamento oficial, recomendando a vacina para os países que têm a alta endemia, que é o nosso caso. Então, a vacina ela foi testada nos brasileiros, inclusive, e com uma boa resposta. Existe um grande mito de que ela não é eficaz. Isso. E isso é uma grande mentira, porque toda vacina, o objetivo da vacina é evitar as formas graves. Sim. É lógico que queremos evitar todas as formas, mas o principal é evitar as formas graves e as formas que podem levar à morte. Para essas formas, ela teve eficácia de mais de 90%. 90%? Exatamente. Gente, que maravilha. Ela é muito eficaz. Quanto às hospitalizações, que são casos graves também, mais de 80%. No geral, a eficácia dela é de 60%. Então, contra as formas leves, 60% de eficácia. Então, quer dizer, 10 pessoas que tomarem, 4 pessoas ainda têm risco de ter a doença. Mas se tiverem, provavelmente terão em formas leves, que é o que acontece com toda vacina. Só para entender, doutora Marilene, a forma grave que a senhora diz é hemorrágica? Hoje a dengue se divide, né? A gente já não fala mais em forma hemorrágica, a gente fala na dengue severa. Severa. Isso, que são as formas que levam aos quadros de choque, de perda, descontrole da pressão arterial, são aquelas que levam à hospitalização realmente. Tem algumas características dela que são diagnosticadas quando a pessoa procura o hospital. Então a gente fala nas formas severas, aquelas que podem levar ao risco de morte. Mas no caso, a vacina contra a dengue, contra que a gente fala? Contra a dengue. É como aquela, por exemplo, que para os idosos, para as grávidas, qual que é o perfil do público para tomar essa vacina? Ela é uma vacina que, justamente por ter sido muito estudada, eles limitaram a faixa etária. Ela pode ser usada de 9 a 45 anos. Ah, sim. Então, ela não pode ser usada fora dessa faixa etária. Porque abaixo de 9 anos, ela mostrou uma eficácia menor. Olha. E com um risco pequeno, mas um pouquinho mais de risco para as crianças de eventos adversos. Então, eles limitaram. Acima de 45 anos, porque não teve estudos ainda. Existem estudos em andamento, inclusive na Austrália, um grande estudo já em andamento, mostrando que ela é eficaz e segura. E, inclusive, a OMS já fala que em casos de endemias deve-se vacinar acima de 45 anos. Mas em bula, ela ainda se restringe, a produtora, a 9 a 45 anos. Ela é uma vacina de vírus vivo, então não pode ser aplicada nem em gestantes, nem em imunossuprimidos, nem lactentes, mulheres amamentando. No caso, para os leigos, né, para a maioria da população que não tem informação na área de saúde, o que é a vacina? A vacina não é um remédio. A senhora até falou que nesse caso é um vírus vivo.
Eu lembro, porque a minha formação é em História, início do século XX, tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro, que Oswaldo Cruz penou porque quis vacinar a população, quando descobriu que ia injetar nas pessoas um vírus, falou assim, tá querendo matar a gente. Esse tipo de situação que aconteceu no início do século XX acontece ainda hoje. O que é isso? Injetar um vírus? O que é isso? E esse é um grande mito. Eu já escutei pessoas falando o governo quer matar os idosos quando aplica vacina de gripe, né? Ainda existe isso. Apesar dessa vacina ser de vírus vivo, a gente fala que é um vírus vivo atenuado. Ela foi trabalhado, o vírus ele foi trabalhado em laboratório até que ele tivesse o mínimo de risco para a pessoa, ele não causa a doença, ele não pode causar, ele não consegue causar a doença, mas ele é capaz de estimular o meu sistema imunológico. Então, quando eu aplico aquele vírus muito enfraquecido, ele consegue estimular a produção de anticorpos. E meu organismo fica preparado, fica com memória. Quando eu tiver contato com o vírus, eu já respondo rapidamente e não manifesto a doença. Que legal. E isso é uma das... a gente fala assim que entre a evolução da medicina, é uma das maiores que a gente teve foi o desenvolvimento das vacinas. É nos possibilitar estar com anticorpos para a prevenção quando exposto ao vírus. No caso, então, existe esse limite, 45 e 9, né, pela OMS, que é esse público, né? Pelos estudos realizados pela empresa produtora, que é a Sanofi Pasteur, que é francesa. Mas no caso aí, essa vacina, ela é pública no sentido, assim, o sistema público de saúde já vai dar essa vacina ou não? Ela é paga? Ela é somente nas clínicas privadas de vacinação, o governo ainda não tem a vacina. Alguns estados colocaram por definição própria. Sim. Então, por exemplo, o estado do Paraná, em algumas cidades, eles adquiriram a vacina e vacinaram aquela população de algumas cidades do Paraná. Em Minas Gerais, nós não temos nenhuma cidade sendo vacinada, somente nas clínicas privadas de vacinação. Existe uma vacina do governo em desenvolvimento pelo Butantan, mas que ainda deve demorar muitos anos para estar disponível para a população. Então, o que a gente fala também é que vacinação não pode ser quando está acontecendo o surto. Exato. Porque aí eu ainda não tenho o desenvolvimento dos anticorpos. O ideal é vacinar antes da temporada de dengue. Tem que dar um timingzinho para o corpo. Uns 30 dias, mais ou menos 15 dias depois a gente já tem aquela produção de anticorpos num nível adequado, mas o ideal é 30 dias antes. Então, a temporada de chuva vai começar agora. Vai começar. Então, o ideal era vacinar. Começar já a vacinação antes da temporada de chuva. Quer dizer, a prevenção é tudo, então. E todo mundo conhece alguém que teve não só as formas leves, mas que tiver nas formas severas, né? Eu, inclusive, perdi o ano passado uma colega de trabalho com 40 anos de idade. 40 anos? 40 anos. Então, não é só criança, não é só idoso, não é só pessoas, são pessoas do nosso convívio, pessoas saudáveis que podem Doutora Marilene, você está colocando um negócio muito importante. A vacina é algo preventivo. Não é como um antitérmico que o médico receita, se você está com alguma coisa, com febre, sei lá, para tentar conter ou baixar aquela febre. A vacina tem que ser tomada antes. Depois que você está com dengue, não adianta tomar a vacina. Então, a prevenção ela é vital. Então, agora nós estamos, né, setembro, está na hora de procurar. Agora, tem alguma região do estado, da cidade que a senhora aconselha, olha, você que mora na tal região, se der, faz uma economia aí, procura uma clínica. Tem alguma região assim que é mais propensa? A gente viu muitos casos nos últimos anos na região da Pampulha e Venda Nova, Barreiro, mas no ano passado a gente já teve acometimento de praticamente toda a cidade. É mesmo? Belvedere, inclusive Nova Lima, então assim, atingiu toda a região. Hoje a gente já está trabalhando com a vacina desde agosto e a gente tem visto que a população aqui da Pampulha e de Venda Nova tem procurado mais. Fica esperto, né? Exatamente, estão com receio e tudo. Mas a gente sabe que a cidade inteira está sob risco. E Minas Gerais todo, o interior, a gente viu muitos casos nos últimos anos. E a tendência, infelizmente, o controle do vetor é muito difícil.
E a gente sabe o vetor que é o Aedes. É o Aedes aegypti. Provavelmente a gente terá a cada ano, e é o que a gente tem visto, mais casos, apesar da orientação para a população, dos cuidados que têm sido realizados. Então, a proteção tem que ser individual, enquanto a gente não tem a proteção difundida publicamente. Agora, é de assustar o preço ou dá para encarar? Como é que é o esquema? Como são 3 doses, né? Então se fala muito no preço final, mas por cada dose o preço ele é entre as vacinas, não é um preço que assusta tanto. Mas lembrando que mas são 3 doses, eu só vou estar protegido depois de 3 doses? Não. A partir da primeira dose você já atinge um nível muito grande de proteção. Depois das 3 doses, que são depois de, são um intervalo de 6 meses, você atinge o potencial máximo. Mas então, quanto antes iniciar essa primeira dose é o mais importante. Encontra a vacina onde? Nas clínicas privadas de vacinação. Aí na internet acha clínicas de vacinação, Isso. Que é o termo. Eu trabalho no Hermes Pardini, que tem várias lojas. O Hermes Pardini também? Então... Também trabalha com vacina e tem a vacina disponível. Tem que ser por agendamento, porque é uma vacina diferente das outras. Ela é um frasco que vem com 5 doses e a gente agenda para não ter perda de nenhuma dose. Entendi. E ela tem uma duração depois de aberta de 6 horas. Então esse é o motivo. Não precisa de prescrição médica para... Não, o candidato a ser vacinado pode ir, no caso, no laboratório ou na clínica e falar, eu quero ser vacinado contra a dengue. Exatamente, desde que ele esteja dentro da faixa etária, de 9 a 45 anos, e não pode ser gestante, nem imunossuprimido, nem em uso de medicação imunossupressora, não estar com febre, não estar com dengue, ele não pode estar naquele momento com um quadro febril. Perfeito. Doutora Marilene, muito obrigado. Só estou decepcionado porque eu estou fora da faixa. A idade chega no ser humano, já não posso tomar... Eu estou num momento difícil, eu não posso tomar aquela vacina para o idoso, não posso tomar isso aí, mas eu vou tomar conta, dos meus filhos lá que estão na idade aí, para poder tomar essa vacina, porque é melhor, diz o ditado, prevenir do que remediar. Com certeza. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Foi uma bênção a sua presença aqui. Eu quero também convidar você a ficar muito atento a essa questão aí da dengue, viu? Vamos prevenir, vamos tirar os focos e, se possível, se vacine. Nós vamos